Bom, aqui nesse vídeo eu vou explicar para você o que mudou com a PEC emergencial, que foi aprovada. A PEC emergencial estabeleceu gatilhos fiscais em que União, estados e municípios deverão adotar, sob pena de algumas sanções, notadamente estados e municípios. Vai poder fazer concurso público? E aí, como que será a situação? Progressões na carreira, como que está a situação? O que de fato ficou no texto e o que saiu? É isso que eu vou explicar aqui de forma muito didática, muito tranquila, que você vai entender. Nesse contexto, eu quero pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Como ficou as despesas? Só a União tem que observar o teto de 95%? Estados e municípios, será que tem que observar mesmo? Bom, conforme essa alteração feita na Constituição, quando a despesa obrigatória da União chegar a 95% do total das despesas previstas no teto, ela tem que adotar algumas medidas, tais como ela está proibida de conceder aumento de salário aos servidores, ela não pode contratar novos funcionários e ela não pode criar bônus. Mas isso é só para o governo federal, como está descrito aqui? Não, isso não é só para o governo federal, é para o governo estadual e municipal também. Olha só, caso as despesas representem 95% das receitas dos governos estaduais e municipais, esses poderão optar por adotar as medidas, mas os gatilhos serão adotados de forma separada pelos poderes executivo, judiciário e legislativo. Se os entes federados não implementarem um pacote de restrição para conter os gastos, os estados e municípios poderão sofrer sanções. Logo mais eu falo quais são essas sanções. Progressão na carreira. Progressão na carreira foi retirado. Estava proibido que houvesse progressão na carreira dos servidores públicos. Isso foi retirado do texto para que houvesse aprovação ontem definitiva da PEC emergencial. Mas e reajuste de salário de servidores? Como é que ficou isso? Segundo agora a Constituição, está proibido o reajuste de salário de servidores públicos. Não pode haver o reajuste de salário de servidores públicos, salvo algumas exceções, que são essas aqui, ó. Poderá ocorrer o reajuste das remunerações, se determinado por decisão judicial definitiva, transitada em julgado. Nesse caso, poderá haver reajuste. Ou se esse reajuste já tivesse sido previsto antes da PEC, tá? Então, se estiver previsto antes da PEC e começa a valer posteriormente a ela, aí pode. Antes da PEC já estava determinado. Caso contrário, não poderá haver reajuste de remuneração ao salário dos servidores públicos. Pode haver concurso público? Pode haver contratações de servidores públicos? E agora? Pelo texto e pelo que foi aprovado, só pode haver novas contratações se for para repor vagas, ou seja, concurso público só se for no caso de vacância do cargo. O cargo está vago, aí pode ter concurso público, tá? Agora, criar novos cargos não pode, ou fazer concurso para cadastro de reserva somente também não pode. Tem que ter vagas, ou então para cargos de chefia, ou então, desde que isso não represente aumento de despesa, só nesses casos, tá bom? Caso contrário, não poderá haver concurso e nem novas contratações por parte do poder público. E sanções? Se não houver o dispositivo dos gatilhos fiscais, quais são as sanções para os estados e municípios? Como que é essa situação? Bom, como eu disse, caso as despesas representem 95% das receitas, governos estaduais e municipais poderão optar pelas medidas, mas os gatilhos serão adotados de forma separada pelos poderes executivo, judiciário e legislativo. Se os entes não implementarem um pacote de restrições para conter gastos, sofrerão sanções. A União, por exemplo, não poderá servir como fiadora de empréstimo para um Estado que se recuse a disparar os gatilhos de austeridade. Para a União, os gatilhos também serão acionados em caso de decreto de calamidade pública. No caso de calamidade pública, os estados e municípios poderão acionar os gatilhos. Caso não adotem as medidas, sofrerão sanções,
como a proibição de contratação de empréstimos, tendo a União como fiadora. Então, se estados e municípios não observarem esses gatilhos e essas regras, eles poderão sofrer várias sanções em relação à União, como não repasse de verba, como a suspensão de empréstimos, uma série de situações que podem trazer prejuízos para os entes federados, municípios e estados. Bom, pessoal, antes de concluir, eu só quero fazer um parênteses. No início, quem era o culpado eram os empregados privados e fizeram a reforma trabalhista, prejudicando os trabalhadores da iniciativa privada. Logo depois, os responsáveis por todo o drama eram os aposentados, pensionistas e aqueles próximos de aposentar e fizeram a reforma previdenciária. E agora o culpado da vez são os servidores públicos, ressaltando que não é a alta cúpula dos servidores públicos, que continuam com seus altos salários, com tudo bem tranquilo, sem qualquer falta de paz. Agora a bola da vez é os servidores públicos, são os culpados da vez. Eu quero saber quando que os altos salários dos políticos no Brasil serão os culpados da vez. Eu quero saber quando vão atingir os altos salários dos políticos, quando que vai haver a reforma política nesse Brasil, diminuindo a máquina política no Brasil, diminuindo os privilégios, as verbas de gabinete, as verbas paletó, os auxílios moradia, auxílio alimentação, auxílio combustível. Quando isso se configurará como uma verdade? Porque até o momento os menores são os culpados, os maiores, a cúpula nunca é alcançada. Isso é a República da Banana e o Brasil da vergonha, em que sempre quem paga a conta é o mais carente, é o mais vulnerável, é o mais fraco. Enquanto isso, o leite condensado está sobrando, a picanha esbanjando e a cerveja não falta para a cúpula. E o povo padece, seja trabalhador da iniciativa privada, seja servidor público, seja aposentado e seja pensionista, lamentavelmente. E quem votou contra e quem votou a favor? Quem votou contra é contra essas medidas, né? E contra também o formato do auxílio emergencial colocado ali, essa espécie de chantagem, né? PSL, do total de 53, 43 votou a favor, 6 contra. PL, do total de 42, 39 a favor, 2 contra. PP, do total de 40, 35 a favor e 1 contra. MDB, do total de 34, 33 a favor, 1 contra. Republicanos, do total de 32, 32 votaram a favor, tá? PSD, do total de 35, 31 a favor, 4 contra. E aí vai estar a lista para você dar uma olhada, tá? PSDB, do total de 33, 29 a favor, 2 contra. DEM, do total de 29, 28 a favor, 0 contra. Solidariedade, do total de 14, 13 a favor, 1 contra. PSC, do total de 10, 10 a favor. PTB, do total de 11, 10 a favor. Podemos, do total de 10, 9 a favor, 1 contra. PSB, do total de 30, 9 a favor, 19 contra. Novo, do total de 8, 8 a favor. PTB, do total de 26, 8 a favor, 17 contra. Cidadania, do total de 7, 7 a favor. Avante, do total de 8, 7 a favor, 1 contra. PROS, do total de 11, 7 a favor, 2 contra. E aí tá o restante da lista para você poder dar uma olhada, tá? Quem foi contra, basicamente, foi a favor do servidor e foi contra esse formato do auxílio emergencial, realmente caótico, esse tipo de chantagem. Bom, pessoal, feitas essas explicações, compartilhe esse vídeo que é importante. Compartilhe, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.